tarde ou boa noite, não sei que horas que vocês estão vendo o vídeo, e para nós aqui, boa tarde, Stefane. Boa tarde, Marcelo. Muito feliz de estar aqui com você hoje. O Stefane vai falar um pouco aqui sobre a experiência dele, mas para os empresários brasileiros que estão olhando para o Canadá já há algum tempo, o nome do Stefane vai ser extremamente familiar, porque o Stefane liderou a missão diplomática do governo do Canadá em São Paulo por vários anos, e nós aqui na Lucalex, claro, estamos fazendo esse trabalho há vários anos também, de consultoria, de ajudar empresários brasileiros que querem trazer uma presença para cá. Então, mas para começar, Stefane, conta um pouco a tua história de Brasil, desde quando você chegou. Bom, pode começar antes do Brasil, né? Se apresenta um pouco para o pessoal saber quem você é. Bom, meu nome é Stefane Larue, sou canadense que nasceu em pequena cidade no norte da província de Quebec, em Rouyn-Noranda. Fiz meus estudos de faculdade na Universidade de Ottawa, fiz mestrado em economia e também política internacional. E eu comecei minha carreira diplomática em 1989. Meu primeiro cargo foi em Hong Kong, depois foi para Guatemala, depois de Guatemala fui para Londres, voltei para Ottawa em 1998 e lá em Ottawa eu fiz vários trabalhos, trabalhei como assessor do vice-ministro e também fui vice-diretor do programa de imigração empresarial até 2001. Em 2001, tive essa oportunidade de ir no Brasil a primeira vez como cônsul, chefe da seção de imigração. Então, na época, em 2000, Marcelo, se a gente olha o mundo empresarial, a relação econômica com o Brasil, os investimentos brasileiros no Canadá eram de grandes empresas. Estamos falando, por exemplo, da Vale, Marco Polo, etc. Não tínhamos muitos movimentos de empresas de pequena e de médio tamanho para o Canadá. Eram somente grandes investimentos, por exemplo, ou, por exemplo, profissionais, engenheiros aeronáuticas, fisioterapeuta, etc. Então, eu fiquei lá até 2004. Em 2004 fui para as Filipinas durante 2 anos, voltei para o Canadá e fiz vários trabalhos dentro do governo. Em 2013, eles me ofereceram essa grande oportunidade de ir para o Brasil como cônsul geral, em nosso consulado em São Paulo. E foi uma experiência inesquecível, porque, bom, primeiro, o consulado geral em São Paulo, provavelmente, uma das maiores missões diplomáticas canadenses na América do Sul. Acho que somente a nossa embaixada em Colômbia tem o maior número de funcionários que nosso consulado em São Paulo. Na época, tínhamos 80 funcionários. Tínhamos ainda uma secção de visto e imigração, secção consular e também uma secção comercial, muito importante, porque desde São Paulo estamos supervisionando também outras missões comerciais dentro do Brasil, por exemplo, em Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, e trabalhamos também muito perto com nosso consulado no Rio de Janeiro. E tudo isso sob a direção de nossa embaixada em Brasília. Certo. Então, na verdade, eu poderia dizer que talvez 75% de minhas atividades era para promover o Canadá como uma destinação para empresários brasileiros. E o mundo realmente era bem diferente de 2000. Quando eu cheguei no Brasil, realmente tinha tipo de ecossistema de jovens empresários bem dinâmica. Era um mundo totalmente diferente. 2013, né? Em 2013, quando você foi chefiar a missão, o time de 80 pessoas. Exatamente. Então, vimos que tinha uma boa oportunidade para tentar atrair essas empresas para vir se estabelecerem, investir aqui no Canadá. Isso fez que aproveitamos de vários programas que o governo Canadá fez para atrair investimentos estrangeiros do mundo inteiro. E realmente o Brasil tinha uma terra bem fértil para isso.
E você também, você mencionou a diferença grande entre 2000 e 2013, que eram só empresas grandes, passaram a ser empresas menores, mas também você chegou numa época muito interessante no Brasil, em 2013, que estava aquela época que o Brasil ia sediar a Copa do Mundo, Olimpíada, tudo aquilo, né? Fala um pouco do que você, como governo canadense, experimentou. Então, sempre fui tive sempre uma grande paixão para o Brasil, desde que eu cheguei lá em 2001. Então, quando eu saí do Brasil em 2004, eu estava ainda interessado no que estava acontecendo, etc. Eu vi, por exemplo, em 2007, um crescimento do PIB de 10%, as coisas impressionantes. Quando eu cheguei em 2013, não sei se você se lembra, esse tumulto, tínhamos a Copa Latino-América, acho, e tivemos Copa América, a Copa América, tínhamos protestos nas ruas. Então, uma das primeiras taxas que tive que fazer, de fazer relatórios para Ottawa de que estava acontecendo na Paulista durante a noite. Então, começou esse período, digamos, um pouco tumultuoso na economia, na política brasileira, e eu sempre disse a meus colegas, e nessas épocas desafiadoras, que você tem que tirar as oportunidades. Tá? Sim. Então, se você tem, por exemplo, um empresário jovem que começou, etc., que queria se expandir, que tem um pouco de ansiedade sobre a segurança de sua família, etc., talvez o Canadá poderia ser uma boa oportunidade para essa pessoa. E por quê? Vamos falar um pouco do Canadá agora também. Assim, o que você vê de conexão, principalmente para esse empresário jovem, inovador? Por que o Canadá é uma boa? Porque o Canadá, eu não sei se você tem essa percepção, apesar de eu ser canadense também, mas quando eu falo com brasileiro, eles falam comigo mais como um brasileiro, a gente ainda vê muito que o Canadá talvez não seja o topo da opção. Eles pensam muito assim, vou para os Estados Unidos, que é onde tem um grande mercado, ou vou para Portugal, sei lá, para a Europa, que tem... o que faz o Canadá ser essa opção, esse segredo bem escondido para um empresário jovem brasileiro? Bom, tem vários fatores. Primeiro, o Canadá talvez é um dos países que tem o maior número de acordos de livre comércio com vários países. Temos esse acordo com México e Estados Unidos, que acabou de ser renovado. Temos um acordo com os países europeus. Temos acordo com vários países da Ásia. E temos acordo também com alguns países da América do Sul, por exemplo, Panamá e Chile. Então, se você tem uma empresa no Brasil e você quer expandir um pouco o seu mercado, o Canadá apresenta uma opção bem interessante. Isso é o primeiro fator. Segundo fator, aqui temos uma mão de obra jovem e bem multicultural. Somente em Toronto, se diz que se fala 200 idiomas diferentes. Então, você tem um produto ou um serviço e você está interessado em vender, por exemplo, na Coreia. Você vai se estabelecer, que seja em Vancouver, Winnipeg, Toronto, Montreal ou Halifax, e você vai encontrar pessoas de origem coreana que vão poder, talvez, ajudar a sua empresa a abrir esse mercado, ok? Então, esse aspecto multicultural do Canadá ajuda bastante essas empresas a expandir seu mercado. Terceiro fator é que também, geralmente, é fácil abrir uma empresa aqui. Não temos, por exemplo, a gente fala, é um clichê quase, essa questão do custo Brasil, sabe? Imposto de renda, falta de infraestrutura, problema na educação, etc. Aqui temos desafios também, são bem menores que no Brasil. E outro fator que faz que o Canadá, se você comparar com outros países, é uma opção bem interessante para empresas brasileiras. Quando você esteve no Brasil no ano 2000 e depois de volta no ano de 2013, e você viu que teve uma mudança, não era mais só as grandes multinacionais que estavam querendo ir, é interessante você falar isso, porque eu notei isso na minha época de banco, quando eu trabalhava no HSBC, que a empresa muito grande, ela internacionaliza com uma certa facilidade. Por quê? Porque ela tem o orçamento e tem as pessoas, o time que facilmente ela tira, joga no outro país, aquela pessoa por 1 ano, 2 anos, até começar a gerar uma operação e aloca um orçamento para fazer aquilo. Esse caminho parece ser um pouco mais intimidador quando você é uma empresa pequena. Fala, meu Deus, como é que eu faço? Como que eu faço para conseguir ir? Quer dizer, o que você vê que o Canadá também tem de característica que faz esse caminho ser mais viável para uma empresa menor? Bom, primeiro, a população do Canadá é
38 milhões de pessoas. Então, nosso PIB depende bastante de exportação. Nosso mercado interno é pequeno. Então, temos que exportar, que seja serviços ou produtos. Para facilitar isso, o governo canadense e também outros governos do estado ou provinciais, como se chama aqui, tem produtos ou serviços governamentais para ajudar essas empresas a exportar. Então, isso que é bem importante. Outra coisa que, talvez para responder um pouco da sua pergunta antes, temos aqui no Canadá, isso é relativamente recente, tem esse tipo de triângulo que é bem importante, essa relação que tem com serviços e apoio do governo, que seja até dos municípios, okay? Que vai do governo federal, provincial e município, o mundo empresarial. Se você tem uma ideia, você pode obter serviço ou apoio de joint ventures, arranjo de capital, por exemplo, e também o mundo acadêmico. Então, essa relação, esses 3 pontos, é muito bem desenvolvido aqui no Canadá, comparativamente a outros países. Então, se você vem aqui no Brasil com uma ideia, que seja um serviço ou produtos, etc., se você fizer o dever de casa, quando você vai chegar aqui, você vai ter pontos de referência para apoiar seu projeto, porque isso faz parte do DNA do Canadá, de apoiar empresas que sejam pequenas, digamos 10, 15 funcionários, ok? Até, podia ser até 250, 500 pessoas, sabe? Se a ideia é boa e tem optimismo que vai decolar, o governo vai apoiar. E você vai obter também recursos financeiros bem interessantes. Legal, ótimo. Eu fico feliz que, assim, nós não combinamos a resposta, mas a gente fala isso, né, para uns clientes, mas, assim, é importante você, né, que veio de dentro do governo do Canadá e falando isso, porque indica realmente que é a verdade que existe, que está lá. Então, isso é fantástico. Uma coisa que eu queria também perguntar para você é assim, né? Você, obviamente, tem uma posição interessante de conhecer bem as duas culturas. Né? Cultura brasileira, você passou 7 anos lá, obviamente está aí falando português super bem, e também a cultura de negócios, tem família brasileira também, né? Assim, uma coisa que a gente nota é que, independente do país, você vai fazer negócio com quem você confia. Sim. Business é uma relação de confiança entre as duas partes. Né? Do teu ponto de vista, de chefiando toda essa missão diplomática no Brasil por tanto tempo, ali em São Paulo por tanto tempo, você vê algumas diferenças de como que você constrói confiança no ambiente de negócios canadense versus no ambiente de negócios brasileiro? Nunca tomei tanto café no Brasil em minha vida. Porque cada vez que você encontrava, que seja o CEO de uma grande empresa, sua pequena empresa agrícola no sul do Brasil, você se senta com essas pessoas e tem um tipo de balé que você tem que fazer no princípio da conversa. Você vai falar de futebol, de sua família, de seu cachorro, etc., durante meia hora até de chegar no ponto. Mas isso está mudando, eu acho. Acho que agora que muitas empresas brasileiras que têm mais exposição com o modelo norte-americano, isso está mudando um pouquinho. Aqui no Canadá, não é tão rígido, por exemplo, como outros países. Estou pensando, por exemplo, na Alemanha. O canadense é um pouco mais relaxado de se apresentar, de falar um pouco de sua realidade. Se você, por exemplo, acabou de chegar do Brasil, você está procurando um cliente ou fornecedores, vai ser importante também de estabelecer um pequeno de laços pessoal com as pessoas, okay? Mas tem limite. Okay? Você não vai falar... Exatamente, vai chegar um ponto que você vai ter que chegar no assunto na mesa. O canadense, normalmente, é uma pessoa que é direta, mas não é brusca, que vai gostar de clareza. Okay? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus planos
planos, etc. De explicar como esse contato canadense poderia ajudar a sua empresa. Isso é bem importante. Então, para interagir com o canadense, se eu estou entendendo direito o que você está dizendo, é importante você ter planejado essa conversa de antemão e conseguir especificamente articular para essa pessoa por que essa reunião faz sentido para os dois lados. Exatamente, super importante. Por que estou fazendo aqui? Okay? Por que você me convidou para me encontrar, etc. Então, tem que fazer bem, com muito cuidado, se o dever de casa para explicar e convencer esse contato canadense que essa relação vai ser positiva para os dois lados, ok? E ser preparados para perguntas também. Se o cara me perguntar isso, como eu vou responder? Okay? Então, os canadenses vão realmente gostar de uma pessoa que é bem preparada. Alguém me descreveu que no Brasil é um ambiente mais generalista, onde você está preocupado se alguém tem uma boa formação sólida, se eles fazem com qualidade o que fazem, se tem seriedade no que fazem, mas isso tudo são características meio generalistas, versus o canadense, ele já take for granted, já leva em consideração que essas coisas mais gerais já estão resolvidas, e na reunião ele quer ir para o específico, ele quer ir mais para a especificidade, né? Exatamente, eu acho que o canadense vai já ter essas expectativas que se o brasileiro me procura, é porque ele sabe que eu posso fazer por sua empresa os seus planos, sabe? Então, isso não vai se preocupar com que faculdade foi, etc, etc, etc. Isso não é tanto importante, ok? O que é importante é como é preparado a pessoa. Entendi. Não, fantástico, fantástico. E nesse aspecto, assim, então, aí a gente começa a entrar talvez já para uma área quase que de conselho, né? Se tem alguém vendo o vídeo agora que está naquela posição, que tem uma empresa que acredita na sua tecnologia, no produto ou no serviço que vende e que já está iniciando contatos no Canadá ou vai começar contatos no Canadá, o que você acha que essas pessoas deveriam saber, além disso que eu estou falando de construir confiança, o que mais que eles deveriam saber? Que conselho que você daria para essa pessoa ter sucesso nesses contatos canadenses iniciais? Bom, a primeira coisa é que eu vou para o Canadá, digamos, por várias razões, que seja a segurança da minha família, expandir minha empresa, etc, etc. As pessoas os brasileiros que vão chegar no Canadá têm que entender que o mundo empresarial é um pouco diferente do Brasil, que vai ter talvez mais competição, okay, que a empresa brasileira vai encontrar no Brasil. Isso é o preço que você tem que pagar para ter acesso a, não sei, mais de 1 bilhão de pessoas. Isso é contraparte disso. Então, você tem que entender muito o que vai ser o diferencial de sua empresa, ok? Como sua empresa, sua ideia, seu plano se destaca do que já existe no mercado canadense, que seja no preço, a qualidade, a inovação, etc. Mas tem que ter uma boa ideia, a diferença de seus produtos ou serviços que já existe no Canadá. É a primeira coisa. Também tem que entender onde eu vou me estabelecer, ok? Porque a grande realidade, o custo de fazer negócio em Downtown Toronto, bem diferente do custo de fazer negócio, por exemplo, em Halifax ou Winnipeg. É uma realidade. E também tem pequena diferença cultural. Montreal, francofona, e tem uma boa comunidade brasileira aqui que já existe. Então, é outra realidade. Então, o Canadá é o segundo maior país do mundo em termos de território. É grande e tem grandes diferenças também. Tem que começar a pensar nisso. Um ferramenta que pode ajudar a pessoa é nossos serviços no nosso consulado, que se chama Trade Officer, que se especializar em alguns setores da economia, que vai ajudar a empresa a selecionar o lugar onde vai estabelecer contatos com clientes possíveis no Canadá, etc. Isso é uma ferramenta que é de graça. Então, você contacta o consulado, que seja no Rio de Janeiro, São Paulo, ou no seu escritório comercial em Recife, Belo Horizonte ou Porto Alegre, marca uma reunião, isso que queria fazer, etc, etc, etc. Então, vai ajudar um pouco a ter uma melhor ideia de como fazer e
também se preparar para fazer o pedido de vistos, por exemplo. Entendi, perfeito. E vocês, assim, a tua experiência indica algum foco setorial mais forte do que o outro? Porque, por exemplo, a gente falou muito de tecnologia, mas existem, assim, com essa visão de topo que você teve durante esse período todo e continua tendo, existem alguns setores mais propícios no Canadá para a empresa brasileira do que outros? Tem tantos exemplos. A primeira coisa que vem na cabeça da gente é a tecnologia, ok? Que seja tecnologia de informação, fintech, a tecnologia industrial, etc. Tem que pensar, aqui tem necessidade para inovação. Se você tem E como você falou, aqui não é aqui, né? Aqui com todo esse trade agreement é 1 bilhão de pessoas através dos acordos comerciais, né? Mas... Exatamente. Então, se sua tecnologia, sua ideia decolar aqui no Canadá, pode decolar na Coreia, pode decolar no Chile, pode decolar na França. O Canadá vai ser sua plataforma. Mas temos, por exemplo, estava lendo um artigo 2 semanas atrás, La Presse, aqui que é o jornal francês de Montreal, são 2 brasileiras jovens que começaram a cervejaria aqui na região, muito popular. Não pode ser limitado. Não tem fórmula, né? Não tem fórmula. Não tem fórmula, ok? Se você tem em seu DNA essa ideia de fazer empresa, de construir algo, se sua ideia é boa, se você fez esse dever de casa, ok? Se você procurou e conseguiu o apoio aqui no Canadá, que seja do mundo acadêmico, que seja do governo, e se você planejar bem, a chance de suceder vai ser excelente. Ótimo, é inspirador o pessoal escutar de você isso, porque o pessoal tem uma certa hesitação, tem um certo medo, porque é aquilo que você falou no início, a empresa grande sempre teve uma facilidade maior de expandir internacionalmente porque Sim. Eles tinham o orçamento e as pessoas para mandar. A empresa pequena, menor, é mais complicado, mas hoje, graças à tecnologia e tudo isso, estou eu aqui em Toronto, está você em Montreal e quem está assistindo provavelmente está, quer dizer, a gente consegue unir, né? Essa tecnologia consegue unir as geografias. Sim. Então, uma das coisas que a gente recomenda é que a empresa não precisa usar aquela forma antiga que não, eu vou aí para o Canadá, vou montar o meu escritório, transfiro alguém, aí eu vou começar a fazer meus esforços de construir minha rede de contato. A gente fala, inclusive, que a empresa já deve tentar fazer isso antes, claro que ela vai ser levado muito mais a sério quando ela demonstrar o comprometimento dela com o Canadá, estabelecer alguma coisa, principalmente pesquisa e desenvolvimento e tal. Mas, então, nesse esforço de buscar, de antemão, fazer contatos e desenvolver relacionamentos no Canadá, eu queria fazer uma pergunta do outro lado para você agora. Como que você acha que é a receptividade? Assim, uma empresa canadense, que nunca ouviu falar muito do Brasil, né? Um interlocutor canadense. O que você acha que está ali na cabeça do canadense que está pela primeira vez tendo uma conversa com uma empresa brasileira? Uma boa pergunta, e uma pergunta talvez que eu pouco tenho dificuldade de responder, porque eu sou quase meio brasileiro, então temos esse tipo de esquizofrenia para responder essa pergunta. Eu me lembrando quando eu cheguei em Brasília a primeira vez em 2000, e que me impressionou é que, apesar do ser famoso custo Brasil, etc., e a criatividade é fascinante. Acho que o brasileiro que vai chegar aqui no Canadá, a receptividade vai ser bem positiva. Tem uma certa curiosidade sobre o Brasil, primeiro. E também o brasileiro é uma pessoa que vai ter um certo calor humano no primeiro encontro. Isso vai ajudar bastante na relação com os canadenses. Os brasileiros não têm uma imagem negativa aqui no Canadá. Pelo contrário, a imagem do canadense do Brasil é um país que é caloroso, simpático, que adora futebol, que adora viver. E isso, apesar da situação atual que estamos vivendo com esse vírus, etc., me lembro quando estava no Brasil na primeira vez em 2000, tivemos dificuldade com a relação com o Canadá. Tivemos essa questão da vaca louca, tivemos essa questão da Bombardier Embraer. Era uma relação
bem complicada, mas ao nível do governo federal. E me lembro que, na época, o presidente FHC tinha uma excelente relação com o nosso primeiro-ministro na época. Então, esse pequeno desacordo que acontece, realmente são briga de burocrata, ok? Isso, no fundo, nunca afetou essa relação que temos com o Brasil. Acho que, para voltar à sua questão, acho que o brasileiro não deve ter medo da recepção que ele vai receber aqui no Canadá. Não existe um preconceito pré-estabelecido. E isso é uma reflexão do tecido demográfico do Canadá. Por exemplo, muitas vezes, quando eu viajei a primeira vez no Canadá com minha esposa brasileira, ele me falou assim, mas aqui no Canadá, onde eu vou encontrar um canadense? Porque a imagem do brasileiro, realmente, o canadense, um cara louro, sabe? Que é jogador de hockey. Mas o brasileiro, talvez que o primeiro contato que vai ter com o canadense vai ser um cara Sikh da Índia, ok? Um coreano, ok? Um cara da Califórnia, ok? Isso vai ser os canadenses que eles vão encontrar, ok? Então, não existe... Tem pessoas que têm preconceito e faz parte da natureza humana, mas por causa dessa variedade que temos no Canadá, esse nível de preconceito é muito baixo. Então, assim, pegando partes anteriores do que você falou, se eu conseguir organizar aqui na minha cabeça direito, é assim, não se preocupe que não vai haver um preconceito de antemão, mas você precisa estar muito preparado para as conversas, para que essa boa vontade de uma reunião inicial não fique só na reunião inicial e depois fique mais difícil as conversas, porque transpareceu que você não estava preparado, não sabia precisamente exatamente do que você queria falar, e não era tão competitivo assim. Uma coisa que a gente alerta muito às empresas é essa questão da competitividade, que realmente falar, por que você ganha cliente? Aquela ideia, porque eu tenho a melhor qualidade e o menor preço, tem que ser mais do que isso, né? Tem que ser mais que isso. Tem que ser mais que isso. Então, mas não precisa se preocupar com o preconceito inicial. Então, vamos dizer, comece o trabalho tão cedo quanto você puder fazer, o governo do Canadá tem uma infraestrutura fantástica para te ajudar, não se preocupe com preconceito, mas faça teu dever de casa interno para saber por que você é bom e faça o dever de casa sobre o canadense com quem você vai falar, para que também a reunião seja bem direcionada e o assunto progrida. Mais ou menos isso. Exatamente isso, Marcelo. Então, eu resumo, acho que, bom, tem um bias nos dois lados, do Canadá e do Brasil. Acho que... E tive também essa conversa com várias pessoas também. Aqui no Canadá, por exemplo, reconhecemos a cidadania dupla. Então, se você vem aqui, vai ter sua residência permanente. Se você quer o passaporte canadense, você não precisa deixar seu passaporte brasileiro. E eu sempre disse isso quando era cônsul-geral lá em São Paulo. Nosso plano é não de roubar empresas brasileiras, pelo contrário, empresários que vai vir aqui no Canadá, uma senhora, por exemplo, que tem uma ideia de produtos farmacêuticos natural, etc. Nossa ideia é que quando essa senhora vai vir aqui e vai começar essa empresa, ela vai criar um ponte com o Brasil. Então, ela vai talvez comprar os produtos naturais do Brasil. Então, vai ajudar também o PIB brasileiro. Isso que é a ideia, ok? Isso que eu chamo o globalismo positivo, sabe? Exatamente. E isso, Stefania, assim, é engraçado, porque você falou que tem a esquizofrenia, que você é o lado canadense e o lado brasileiro. Eu me sinto o mesmo, porque eu vivo há 22 anos no Canadá, esposa brasileira, mas 2 filhos canadenses nascidos aqui. Então, o maior problema é quando tem Olimpíada e um jogo de um time canadense contra o Brasil, você decidir para quem que torce é sempre uma dificuldade. Uma coisa que me chama muito a atenção, que eu sempre gostei muito do Canadá, é exatamente essa abordagem mais colaboradora e nem tão competitiva, aquela competição agressiva que eu tenho que ser melhor que você. O meu ganho é a tua perda.
né? Quer dizer, o Canadá, exatamente. como sociedade, parece que é assim que a gente funciona. E eu acho impressionante, mesmo esse ano terrível que está todo mundo vivendo do coronavírus, eu acho impressionante como você escuta todos os políticos canadenses de todo o espectro ideológico, porque nós temos em British Columbia, na Colômbia Britânica, o Premier é do NDP, que é o partido mais de esquerda que nós temos aqui. Em Ontário, o Doug Ford é do Partido Conservador, que é o mais de direita. Mas você vê os dois falando nas câmeras e a mensagem é a mesma, né? E eles elogiando o Trudeau, que é do centro-esquerdo, e o Trudeau elogiando os dois. Quer dizer, para um brasileiro, principalmente esses tempos que o Brasil está vivendo um mundo muito polarizado politicamente, eu estou certo, você tem que estar errado. Nós vimos os Estados Unidos tá também, de certa forma, nessa forma, e no Brasil é o que é consumido, é Brasil e Estados Unidos. Então, aqui no Brasil está assim, lá fora também. As pessoas, às vezes, não têm consciência que é possível existir, é quase um conto de fadas, é quase uma Disneylândia quando a gente descreve o Canadá, e que de fato é assim como você está dizendo, a gente busca o que é em comum que todo mundo pode ganhar, né? Exatamente. Em época de crise é super importante de ter essa colaboração. Depois da pandemia, as brigas políticas vão recomeçar, isso é normal, é natural. Mas nesse momento eu posso dizer que tem um grande consenso através do Canadá, que essa colaboração dentro os níveis, que seja dos municípios, o governo das províncias, o governo federal, é bastante importante. É difícil, vai ter sempre crítica. Por exemplo, alguns criticam o governo federal porque demora muito para obter as vacinas. Mas, nesse momento, o Canadá é o terceiro país, acho, do G20 que vacina, okay, em termos de população. Estamos olhando, um pouco de luz no fim do túnel. Senão, estamos vendo a luz que se reflete na parede do túnel. Que é positivo, né? Verdade. Não, olha, Stefania, eu não tenho como te agradecer. Eu acho que muito obrigado. Esse acesso para mim é fantástico. Eu acho que eu te conheci. Você tinha chegado no Brasil meio que recentemente, muito antes da Lucalex ter virado uma empresa de verdade. Eu acho que eu só tinha um PowerPoint na época. Me lembro, sim. Hoje são 33 clientes que a gente ajudou nesse caminho, e você, eu posso dizer aqui de coração, você sempre me tratou da mesma forma, independente se a gente não tinha cliente ou se já tinha clientes maiores. Então, é uma integridade muito grande também que a gente vê aqui no Canadá, né? Que é muito clara em quem teve a felicidade de interagir com você esse período todo. Queria agradecer muito você, assim, tua participação. Eu acho, assim, para quem não sabia quem é o Stefani, dá uma procurada no Google, no LinkedIn, enfim, vocês vão ver que realmente é uma pessoa com uma experiência fantástica e com background, assim, a gente tem muita sorte de ter alguém do teu quilate falando com a gente aqui. Stefani, muito obrigado mesmo, viu? Obrigado pela oportunidade, Marcelo, e bom sucesso. Estamos à sua disposição. A oportunidade é para nós. Eu quero falar para quem está vendo o vídeo também, que tem agora aqui nós vamos estar colocando esse vídeo no canal do YouTube, ele vai ter um campo de comentários, fique à vontade de colocar ali, assine o canal, porque nós sempre vamos estar procurando trazer pessoas que têm uma contribuição muito interessante para fazer, e a ideia é sempre ficar trazendo informação útil para quem está nesse caminho, porque de coração, eu acho que é um caminho muito promissor, e como o Stefani falou, não é que estamos roubando o empresário do Brasil, ao contrário, a empresa brasileira está estabelecendo uma base internacional no Canadá para crescer globalmente e com mais inovação. Essa que é a ideia, né, Stefani? Exatamente. Muito obrigado, viu? Obrigado, Marcelo. Obrigado. Tchau.